Fala, rapaziada, ligado aqui no YouTube do podcast sobre futebol. Estamos aqui para mais uma edição de um Para o Ímpar, né? Dessa vez pegamos uma sugestão de vocês, hein? Daqui a pouco eu trago aqui qual é a sugestão que a gente vai debater hoje. Primeiro me apresentar, sou Paulo Rogério, estou aqui apresentando e hoje vou debater com o Nicolas Franco. Fala aí, Nicolas. Fala Paulo, fala galera aqui ligada no YouTube do podcast sobre futebol, pegando aí sugestões da galera. Esse daqui é polêmico, é difícil, eu confesso ainda não saber qual vai ser a minha escolha, mas vamos ver se o Paulo me convence de alguma coisa e tal, a gente convence um ao outro e chega numa conclusão em conjunto, ou a gente discorda e você desempata. É isso, o Nicolas não tem a opinião dele ainda, eu tampouco não tenho nada formado aqui, nem sei direito como eu vou formular a minha opinião, mas a gente vai debater. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, @podcast sobre fute. E lembrando também que se você está no YouTube, lembre-se que a gente está no Spotify ou qualquer outro agregador de podcast. E se você está nesses agregadores ou no Spotify, lembre-se que a gente está no YouTube também. Então, assista aí onde você preferiu, que ficar melhor. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos direto para o tema aqui. A sugestão foi do Felipe Toni, YT50, lá do YouTube. Ele comentou o nosso vídeo. Ele perguntou: Pogba ou Bruno Fernandes? Quem é o melhor meia do Manchester United? O nosso editor vai botar a fotinha aqui dele, do comentário, para dar os créditos a ele. Cara, confesso que é muito difícil isso aqui. Muito difícil. Às vezes a É, gente bate o olho na pergunta e parece que a resposta é fácil, né? é, pô, outra coisa, a gente vai se apegar muito a essa pergunta dele: quem é o melhor meia do Manchester United? Porque talvez essa seja uma das palavras-chave para decidir o nosso voto aqui no final. Quer começar, Nicolas, dando alguns números, falando alguma coisa, dando pontapé na discussão? Posso começar, então vamos fazer o seguinte, vamos dar uns números aí, algumas estatísticas dos dois aí na última temporada. Eu falo do Bruno Fernandes, você fala do Pogba, beleza? Pode ser. Estou com Beleza, os então. números aqui. Estou abrindo aqui os números da temporada do Bruno Fernandes com a camisa do Manchester United, né? Primeiramente, foram 58 jogos no total, 28 gols, 17 assistências, né? 7 cartões amarelos também. Ele jogou dessas 58 partidas, 57 como meio atacante, aquele 10 por trás do camisa 9, é a posição preferida dele. Só Ele antes também, de tu terminar, esses números são brutais do Bruno Fernandes, hein, de assistência e de gols. Eu que a tô aqui com os do participação Pogba, vai ter por uma gols dele, discrepância grande. a participação de gols dele é impressionante. Fora que é um titular absoluto, né? 58 jogos, quase que a totalidade dos jogos do United na temporada. Então, 28 gols e 17 assistências é um número realmente monstruoso. E E não é um centroavante, né? Nem sempre é o ponto final da jogada. é o meio atacante ali. Então, tipo, assistência com certeza é uma das funções principais dele, mas gols, além dele entrar muito na área, ele também bate pênalti e tal, isso privilegia bastante ele tem É. uma moral muito grande. E só complementando aquela informação mais tática, né? Dos 58 jogos, 57 na posição principal dele, né? Meio ofensivo. E apenas uma jogando ali meio que improvisado na ponta direita. Esses são os números do Bruno Fernandes na temporada com a camisa do Manchester United. Eu vou trazer aqui então do Pogba. Vai ser assustador a diferença, porque o Pogba também só no Manchester United, tá? A gente vai trazer o recorte da Eurocopa já já. Foram 42 jogos. Uma coisa que você não citou, só por curiosidade mesmo. Quantos minutos o Bruno Fernandes jogou? Ah, sim. Ele jogou 4.584 minutos. Tem uma diferença grande, porque já vou até começar pela minutagem. O Pogba jogou 2.800 minutos, então são praticamente 2.000 minutos a menos. É muita coisa, é muito jogo a menos. Por mais que no número de jogos isso não fique tão, não pareça tanto, porque o Pogba jogou 42, é um número ok para a temporada, mas muitas vezes vindo do banco ou sendo substituído. Enfim, dos Isso que eu 40. ia falar. Isso que eu ia falar. Isso não quer dizer que um comece mais jogos do que o outro, mas também pode ser que um seja mais substituído do que o outro também ao longo da partida. Ou um jogador dentro dos dois fique em campo por mais tempo, tenha mais a confiança do técnico para ficar, e o outro E o tenha outro mais entre mais segue. na rotatividade, né? Isso aí.
Enfim, de 42 jogos, foram 6 gols, 9 assistências, 8 cartões amarelos, um a mais que o Bruno Fernandes. Mas acho que a gente se ater aos números para comparar os jogadores, acho que não vale a pena, porque são funções diferentes também, né? O Pogba é muito mais um cara, mas joga mais recuado numa faixa de campo mais atrás também. Os números servem para a gente ressaltar o quão bom foi a temporada do Bruno Fernandes, né? Que realmente salta os olhos. Uhum. Mas deve ser levado em consideração aqui na comparação, mas acho que não é fator determinante. A posição que ele mais jogou foi meia central mesmo. 21 jogos. Jogou ele, o mapa de calor do Pogba dessa temporada é muito abrangente. Não porque ele seja um jogador que está em várias partes do campo, mas porque em cada jogo ele jogou em diversas posições. Por exemplo, jogou de meia central 21 vezes, de meia esquerda ele teve uma boa parcela de jogos essa temporada, jogou 11, e muito porque ele já vou meio que dando um pontapé na discussão, saindo dos números aqui, até larguei o celular. Esses 11 jogos na meia esquerda é muito porque ele foi deslocado para lá para o Pogba poder jogar, né? Porque a dupla de volantes do Manchester United foi muito bem essa temporada com McTominay e Fred. O Fred, inclusive, barrando o Pogba em alguns momentos. Então, como a dupla estava bem estabelecida e você tinha um Pogba no elenco, ou seja, é o Pogba, né? Por mais que não esteja no auge, você sabe que uma hora pode te entregar. Então, o Esse Solskjaer é, teve que achar um lugar para ele. esse é um outro fator, só desculpa te interromper, Paulo. Esse é um outro fator aí também que deve ser levado em consideração, né? Com quem eles estão disputando posição dentro do elenco. Talvez o Bruno Fernandes não tenha a mesma competição ali naquela posição de meio atacante, como o Pogba tem jogando ali como volante, que é a posição dele. Tem o McTominay, tem o Fred, o próprio Matip, né? E o Pogba é É. um cara que um pouco mais versátil, ele funciona de outras maneiras, então isso dá Mas te falar, uma por utilização incrível dele que em outras pareça, eu posições. entendo o que você está falando, eu só não sei se eu concordo. Acho que porque quando a gente vê assim, os nomes, Pogba, Matip, Fred e McTominay, era para o Pogba sobrar, certo? Ah, certo. Comparar em Sem dúvida. qualidade, em técnica, era para ele sobrar. Aí quando a gente vê na posição do Bruno Fernandes, esse meio atacante, esse meia que joga por trás do centroavante, a gente vê Bruno Fernandes e tem o Van de Beek, né? O Van de Beek que, tipo, hoje a gente já não tem uma visão dele, né? Mas uma boa visão dele, até porque ele mal joga. Uhum. Mas, por exemplo, um ano atrás, 2 anos atrás, que foi quando eles foram contratados, o Bruno Fernandes chegou antes, né? É, o Van de Beek estava em alta, pô. Aquele timaço do Ajax elevou Ah, o com patamar certeza. de todo mundo. Então, talvez 2 anos atrás, antes de qualquer um chegar no United, se você perguntasse quem você quer no Manchester United para um torcedor, cara, eu arrisco a dizer que provavelmente diriam, não todos, né? Porque eram dois jogadores que viviam boa fase. Um não era melhor que o outro, acho que os dois estavam muito bem. Mas acho que teria muita gente que falaria Van de Beek pela recente impressão muito positiva que ele deixou. O Bruno Fernandes, talvez por estar num futebol português, né? Não tem tanta visibilidade, estava no caso. Então acho que quando eu perguntasse assim, eu, por exemplo, seria um dos que falaria Van de Beek. Hoje acho que não tem comparação, tá, gente? Só estou trazendo um parâmetro de como foi Uhum. na hora, na época. Então, tipo, teoricamente, era para Bruno Fernandes ter mais disputa do que o Pogba. Porque o Pogba é claro o talento que sobra ali. Mas o que na verdade a gente vê no contrário, né? A gente acha que a do Bruno Fernandes não tem disputa pelo alto nível que o Bruno Fernandes atingiu, e a do Pogba tem muita disputa porque o Pogba é o Pogba, né? Não entrega sempre o seu 100%. É isso, é até um fator interessante até para nossa discussão e eventualmente para gerar um debate, para a gente discordar ou concordar e tal. Mas assim, o Bruno Fernandes ele inicia a temporada como o principal jogador do Manchester United e o Van de Beek chega para disputar a posição ou para ser uma sombra a esse principal jogador. E esse principal jogador ele é pouco versátil em relação ao Pogba, por exemplo. Pogba, a gente viu aí que ele joga em várias posições também. Ele pode jogar não só como segundo volante, mas também um pouco mais recuado, um pouco mais Inclusive, aberto. tu tocou nesse ponto, só para falar todas as posições que ele jogou, já que você está falando Uhum. da, da polivalência dele, ele jogou de meia central, meia esquerda, volante, ponta esquerda, inclusive tem um jogo aqui.
Confesso que não vi esse jogo, mas acho que, sei lá, deve ter confundido, porque ele jogou muito de meia esquerda, né? Então, hora, tinha vezes que, inevitavelmente, ele se situava ali na ponta mesmo. E um jogo de meia direita apenas. É, Enfim, foram 5 posições aqui cadastradas no Transfer Market, né? É bom ressaltar o lugar que a gente está vendo aqui. Então, muito versátil. exatamente. E o outro ponto que eu ia falar também é a questão da meritocracia, para ver quem é titular, quem é reserva. Quando você diz, o Pogba, ele é um nome muito maior, mais técnico, tem mais qualidade, tem mais estrela até. É um nome que normalmente deveria ser o titular absoluto em competições com esses outros jogadores aí. Mas aí quando você tem um McTominay jogando muito, você tem um Fred fazendo talvez a temporada da vida dele, eles merecem ser titulares. E o Van de Beek, ele chega ali, é muito difícil, ele sendo bem mais jovem, chegando de um outro lugar para disputar a posição com um cara que está sempre jogando bem. E com Então, o cara do time, né? Como tu falou. exatamente, o cara que tem moral até para ser o cobrador oficial de pênalti, né? Chegou no time em poucos jogos, fez muitos gols, participou muito de gols. Esses números dele aqui também embasam bastante. Então, tipo, eu acho até que eles não conflitam, né, dentro do time. Com certeza dá para jogar com os dois juntos. Até pela versatilidade do Pogba e por serem jogadores até com características um pouco diferentes, Inclusive, tecnicamente se falando também. complementam muito bem. Eu lembro que teve um período da temporada em que o Manchester atingiu um ótimo nível com o Pogba lá atrás que eu digo como um volante, ele auxiliando mais na saída de bola. No primeiro passe da construção, o Bruno Fernandes sendo o cara do último passe, ou até mesmo da finalização, e eventualmente um centroavante, seja o Rashford, Cavani, Martial, quem jogou por lá, fazendo esse complementando a jogada, né? Era uma jogada muito bem casada ali, que dá para você organizar com esses caras. Eu lembro, inclusive, de ter participado da transmissão da Eurocopa. Jogaram o McTominay e Pogba, né, como dupla de volantes, e o Bruno Fernandes mais à frente, como meio atacante. Da Eurocopa, não, da Europa League. Da Europa League, perdão. Pô, tu falou da É que a gente Eurocopa, tá, caraca, que meio campo é esse aí? é que a gente tá no hype aqui de Euro, né, gravando quando ela ainda está em andamento, então fica na nossa cabeça. Mas Europa League, final da Europa League contra o Villarreal. E era um movimento interessante, né? O McTominay vinha fazendo assim uma saída de três, mas pelo lado direito, e o Pogba ficava ali na frente, né, desses três, né, os dois zagueiros mais o McTominay, para ele fazer a ligação do meio com o ataque. E o Bruno Fernandes saía de trás do centroavante para ficar quase que como uma dupla de ataque ali, né? Então o Pogba muitas vezes é o cara que entrega a bola para o Bruno Fernandes. E ou o Bruno Fernandes finaliza ou ele dá assistência para quem está do lado. Então são setores do campo diferentes, como você disse, eles se complementam, eles fazem parte de uma construção do jogo muito diferente. Então, essa discrepância nos números também tem a ver com que setor do campo eles atuam. Inclusive, agora já tá entrando nos números da Euro, Uhum. o Pogba, a gente teve. A França já foi eliminada, né? Quando você estiver vendo esse vídeo, provavelmente a Eurocopa já deve ter acabado também. Uhum. Mas a França, tipo, para mim, até as oitavas de final, o Pogba era o melhor jogador da competição e, tipo, era bem o melhor jogador, sabe? Não é que não tinha ninguém jogando bem, mas é que ele estava num nível absurdo. E talvez na França o jogo dele possa fluir melhor, por ser esse time mais reativo, mais de transição rápida, porque a França joga muito mais no seu campo de defesa para lançar, para explorar a velocidade, o ataque ao espaço do Mbappé, até mesmo do Benzema, que não tem a mesma velocidade, mas é um centroavante de muita movimentação. Então o Pogba é esse cara muito fundamental no jogo da França por ser esse lançador capaz de botar a bola onde ele quiser, estando mesmo numa faixa muito recuada. Até por isso, talvez justifique a posição dele ali atrás, né? Nos números da Eurocopa, já que eu falei que ia trazer aqui, o Pogba jogou 4 jogos, os 4 da França, né? Jogou todos os minutos, fez um gol e deu uma assistência. São números discretos de gol e assistência, discretos entre aspas, né? Porque ele participa de 2 gols em 4 jogos. É um bom número, aliás, para quem joga numa faixa de campo mais recuada. Traz aí o do Bruno Fernandes, porque se a gente está elogiando o Bruno no United aqui, acho que vai ficar complicado para ir no recorte Eurocopa. Com certeza. O que mais justifica também, né, esse para o ímpar, né, essa escolha, o que deixa mais difícil, porque a gente tem um Pogba até o final da participação dele, sendo talvez o melhor jogador da Euro, o Bruno Fernandes chegou até a perder a posição, né, na seleção portuguesa.
Então ele joga as 4 partidas, mas só 2 inicia como titular, as 2 primeiras. Joga 52 minutos em média ali por jogo, nunca fez parte da seleção da semana. Não faz gol, Inclusive, não faz gol e nem dá. inclusive são... É o quê? Termina aí, rápido, que eu não ouvi. Na Euro ele não fez gol e não deu assistência também. Foi uma Euro discretíssima do Bruno Fernandes. Inclusive, sei que essa opinião que eu vou dar aqui talvez você não concorde, mas Portugal, ele foi titular nos 2 piores jogos de Portugal para mim na Eurocopa. Porque acho que até na eliminação contra a Bélgica, Portugal jogou mais do que no 3-0 contra a Hungria. Eu acho esse placar que foi muito mentiroso, que o gol sai no final e a Hungria desestabiliza e Portugal começa a empilhar gols. Mas até aquele momento, até o primeiro gol, não achei um jogo bom de Portugal. É, a segunda rodada a gente não precisa nem entrar em detalhes aqui, né? Foi um atropelo da Alemanha. Aí depois, quando o Bruno Fernandes sai do time, não que a culpa seja do Bruno em si, mas a engrenagem que o Fernando Santos estava usando e que tinha o Bruno Fernandes como uma das principais peças não funcionou. E o time melhora quando entra Renato Sanches e João Moutinho, né? Então, acho que na Euro tem uma diferença muito grande entre um e outro. Ele é uma figura descartável na seleção portuguesa nessa Euro, no caso. Não que ele seja, claro, tô defendendo que o Bruno Fernandes nunca mais seja convocado ou não seja titular. Claro que não. Acho que foi uma Euro ruim, acontece, né? Depois de uma temporada bem desgastante para ele. Acho que pode ser até uma explicação, né? O Pogba chega mais inteiro porque joga menos durante a temporada. Está inserido num coletivo ali melhor, onde é mais ajustado, onde ele tem um pouco mais de liberdade. A França joga um futebol um pouco mais defensivo e ele é mais esse elo ali do passe para os caras que decidem na frente. Inclusive, acontecimentos aqui feitos do Pogba na Euro que não aparecem nas estatísticas. Aquela finalização linda contra o próprio Portugal que exigiu uma grande defesa do Rui Patrício, bola na trave. Fez essa contra o Rui Patrício e depois ele faz o gol igualzinho, né, contra a Suíça nas oitavas. Porra, aquele gol foi sensacional, cara. Aquele gol ele mete a bola na gaveta. Eu comparei com uma cesta de 3 pontos, né? Aquele gol foi espetacular. Nessa partida contra a Suíça é um verdadeiro recital do Pogba, o que ele dá de passe para pifar atacante de uma zona de campo onde a gente não espera que a bola chegue ao ataque com chance real de gol. É incrível. O lançamento, o Mbappé, quando sofre o pênalti, contra Portugal, né? aquele pênalti, não, contra Portugal, perdão. Contra Portugal, quando sofre aquele pênalti contestável, o lançamento é do Pogba também. A gente viu muito isso. Pogba lançando, Mbappé correndo nessa Euro. Eu acho que o Bruno Fernandes também, não sei se por culpa dele ou por orientação técnica, eu achei até o posicionamento dele um pouco diferente nessa Eurocopa. Tudo bem, jogou como meia central mesmo, que é a posição dele, mas achei ele muito encaixotado entre os zagueiros, entre as linhas de defesa nessa Euro. Senti falta dele saindo, circulando, buscando o jogo, sabe? Foi muito omisso. Além de jogar mal, ele não apareceu. O Pogba, por exemplo, o Nicolas falou do jogo contra a Suíça, que foi um recital, mas eu consigo citar outro recital, que foi contra a Alemanha, na estreia. Para mim, são 2 partidas perfeitas do Pogba, e que tranquilamente ele é o melhor em campo nas duas. E nas outras, não é que ele tenha jogado mal, não. Ele fez partida contra a Hungria, talvez acho que tenha sido a piorzinha dele, mas não foi um jogo ruim, foi um jogo de ok para bom. Contra Portugal ele joga bem de novo, mas essas duas aí que eu citei, Suíça e Alemanha, são realmente os recitais que ele deu nessa Euro. 2 aulas, né? A gente sente falta, né, desse Pogba da Euro no Manchester United. A gente sente falta, a gente olha e fala, pô, olha o talento que esse cara tem e ele não consegue fazer isso no Manchester United. Quais são os motivos disso? Então, falando um pouco sobre o Bruno Fernandes também, a dificuldade que ele teve para, nessa posição, jogar contra defesas bem fechadas. Se no clube, muitas vezes, em muitos jogos, ele encontra defesas mais espaçadas, né, linhas de defesa e meio campo que deixam mais espaço entre elas e ele pode circular ali, né, nas costas dos volantes e tal. Nessa hora ele pegou uma Hungria que joga com 2 linhas muito fechadas e quase não deixa espaço entre elas. Então ele recebe a bola tendo que superar ali praticamente 2 paredes até achar um atacante que era o Cristiano Ronaldo, que não é exatamente aquele cara ponto de referência que joga de costas, é um cara que se movimenta mais com liberdade.
Então tem tudo isso para analisar. Por que E que ele outra não jogou bem? coisa, você falou que Bruno Fernandes é o batedor de pênaltis no United. Em Portugal, é lógico que ele não é, porque tem o Cristiano. Mas se ele fosse, a Uhum. gente poderia estar falando de uma competição completamente diferente, né? Porque olha quantos pênaltis Portugal teve. Então, e tipo, tirando o Cristiano ali, talvez seja o Bruno Fernandes o cobrador. Então, os Ah, gols sem dúvida. retomam a confiança também. A gente estaria falando aqui de quantos pênaltis? Quatro? Quatro, né? Três, Acho que três? três pênaltis. Enfim, três possíveis gols do Bruno Fernandes, caso ele fosse o cobrador. Então isso muda na confiança do jogador também. Do Pogba, cara, você falou, pô, por que ele não rende isso na temporada inteira? Primeiro, eu acho, sei lá, cara, eu olho pro Pogba assim no United e digo, pô, cara, você consegue, vamos, vai, joga a bola que você sabe, mas parece que, não sei, não é que ele não queira, mas não tem aquela vontade que tem quando ele está na França também. E acho que um fator primordial é o tipo de competição, né? Quando na França, quando ele encontra os companheiros da França, é tiro curto, é uma Eurocopa, pum, um mês. É a Copa do Mundo, um mês. Então, o Pogba tem todo o seu talento concentrado em um curto período e ele explora aquilo ao máximo. Então, diluir isso a gente está falando uma comparação de um mês para um ano. Então, talvez se o Pogba jogasse um ano com a França direto, talvez a gente tivesse outra impressão também. Então, essas atuações dele podem se diluir mais. Não é que o Pogba jogue mal a temporada inteira. Ele tem seus lampejos ali, joga muito bem o jogo, aí joga uns cinco mal, aí depois aparece. Uhum. Enfim, se a França jogasse esse tempo inteiro também, talvez a gente tivesse essa impressão. Mas infelizmente isso acontece, né? Porque, como o Nicolas disse, a gente viu duas apresentações, pelo menos duas, né? Que ele dominou o jogo. O jogo contra a Alemanha é coisa de doido que ele faz com o Toni Kroos, cara. Eu tô falando do Toni Kroos. O Kroos não joga nem com e nem sem a bola. Não consegue desarmar, não consegue interceptar, não consegue passar pelo Pogba. É brilhante o que ele faz. É um cara talentosíssimo. E acho que esse seu último comentário aí foi perfeito, né? A fase que o cara tá numa competição de tiro curto e o quão brilhante ele pode ser em atuações isoladas numa temporada um pouco mais longa. Talvez se a gente fosse pegar assim, recorte de um mês ou outro, a gente visse o mesmo Pogba da França com a camisa do Manchester United. Então, acho que no final, esse embasamento de números é só para a gente realmente mostrar, né, o que esses caras são capazes de fazer, o quão importante eles são para suas equipes, a diferença de um e outro, qual o papel que eles fazem, mas a nossa resposta ela vai ser um pouco mais subjetiva do que realmente convicta, né? É basicamente quem a gente prefere, quem a gente acha mais talentoso, mais confiável, quem a gente contrataria para o nosso time. Acho que nossa resposta vai ter que ser nesse nível. E já vou até dar minha resposta logo, acho que a gente já citou todos os fatores ponderáveis aqui. Como a pergunta lembra que eu falei a palavra-chave lá, a pergunta-chave lá no início, qual o melhor meia do Manchester United? Então, como a pergunta é essa, eu vou de Bruno Fernandes. Um ano e meio, né, que ele está no Manchester United, uma temporada e meia no caso, que ele chega na metade da 19-20, jogou a 20-21 inteira e vai iniciar mais uma. Desde que ele chegou, ele é o homem do time. O que era para ser o Pogba quando ele chega lá atrás, que a gente tinha essa esperança, e hoje a gente viu o Pogba sendo até descartado em alguns momentos, em muitos momentos, inclusive, da temporada. Então, no Manchester United, se você tira o Bruno Fernandes, é outro time. Se você tira o Pogba, tem vislumbre de melhor, inclusive, pela boa fase dos dois volantes que jogaram, tanto que jogou essa temporada, né? No Manchester United eu vou de Bruno Fernandes por conta disso. E, cara, se eu fosse escolher um ou outro, quem é mais jogador, né? Porque a pergunta é assim, quem é o melhor? Aí, aliás, Pogba ou Bruno Fernandes? Aí é o ponto de interrogação. Aí depois ele pergunta, quem é o melhor meia do Manchester United? Se a pergunta terminasse em Pogba ou Bruno Fernandes, acho que eu iria de Pogba. Mas como a pergunta se complementa e é no universo do United, então eu vou de Bruno Fernandes mesmo. Pois é, você se apegou mais ao enunciado da pergunta, né? Manchester United, quem joga mais no Manchester United, eu acho que aí finaliza a resposta, seria o Bruno Fernandes mesmo. Eu acho que o Bruno Fernandes ele é mais confiável, como eu disse, para você jogar aquela sua observação que você fez, né? Ao longo da temporada e tal, o cara mantém um ritmo
a mais e o Pogba vive de lampejo. Gostei do comentário que você fez nisso também. Mas sei lá, cara, talvez eu tenha visto mais do Pogba na carreira do que do Bruno Fernandes. Eu vi o Pogba jogar um absurdo de bola na Juventus. Não, nisso com certeza, nisso eu concordo com você. A gente viu o Pogba jogando muito bem também pela seleção e a gente vê também alguns lampejos do Manchester United. Talvez até não seja tão benéfico para ele jogar na posição que ele mais joga no United, que é um pouco mais atrás. Talvez ele devesse jogar mais ao lado do Bruno Fernandes, mais numa função de mais construção ofensiva e menos de saída de bola, sabe? Dar mais aquela assistência, aquele último passe. Porque na França ele joga com 3 volantes e ele muitas vezes é o cara mais liberado para encostar no ataque ali. A França não joga com um meia, um camisa 10. Seria o Griezmann, mas ele é mais atacante do que meia, com certeza. Então, acho que até por isso o Pogba, ele talvez seja mais completo do que o Bruno Fernandes, taticamente, tecnicamente, mas o Bruno Fernandes é mais regular. E aí, bom, como a pergunta é Manchester United, eu vou de Bruno Fernandes, mas... Inclusive, você falou da possibilidade mais completo, taticamente. O Pogba joga no lugar do Bruno Fernandes. Já jogou e pode jogar. O Bruno Fernandes, no Nunca lugar do foi. Pogba, não rola, né? O Pogba pode jogar de meio atacante encostando e tal, o Bruno Fernandes como segundo volante nunca vai acontecer. Então, acho que o Pogba é mais completo, mais versátil. Acho até melhor tecnicamente, só que é mais irregular. Comparei ele até com o Ronaldinho Gaúcho nesse sentido, né? Um cara que a gente sabe que tem muito talento, mas que joga quando quer, entre aspas. Não é bem assim, né? Jogar quando quer, mas... Enfim, acho que dá para entender o contexto da frase com essa observação. É um cara que, quando está em forma, quando está em alto nível, você sabe que ele é um dos melhores do mundo ali, como meio-campista. E o Bruno Fernandes, talvez quando essa boa fase passar, ele não seja esse grande jogador que a gente está vendo. E o Pogba, a gente sabe que ele é isso, que ele é esse grande É jogador. refino puro, né? A gente sabe que o Pogba é aquele talento. Quando ele parar de jogar, não tiver condição de jogar futebol profissional, mas for fazer uma peladinha ou outra, o talento vai estar ali puro. Será que o Bruno Fernandes vai ter isso no final da carreira? Então, cara, como a pergunta é Manchester United, eu vou no Bruno Fernandes, mas se eu tivesse que contratar um dos dois, eu iria no Pogba. É, isso aí. É aquilo, né? Quem é o melhor meia do Manchester United? Se eles estão vestidos de vermelho lá, com escudinho, eu vou no Bruno Fernandes. Mas bota os dois sem Isso. camisa ou uma camisa branca do River Plate. Aí eu vou no Pogba. É bom fazer essa distinção aqui. E o Pogba tinha tudo para sobrar nessa disputa, na minha opinião, mas acho que o Pogba tem demérito e o Bruno Fernandes também tem muito mérito por ter superado até as expectativas no Manchester United. É isso então. Para o ímpar da pelada, né? Para o ímpar da pelada, quem você escolhe para o seu time? Eu vou lá, pum, Pogba. Isso aí. É isso então, a gente fechou aqui. Sugestão do Felipe Toni, reafirmando aqui. Então, já usamos, é a primeira vez que a gente está usando uma sugestão, né, de vocês. Então, saiba que as outras estão anotadas, a gente vai continuar usando aqui, a gente está de olho. Acho que é isso, já falei tudo que eu tinha para falar. Sou Paulo Rogério, sempre lembrando que você pode nos seguir no @podcast sobre fute no Insta e no Twitter. E você pode nos ouvir tanto no YouTube quanto no Spotify, o seu agregador de podcast. Mais uma edição finalizando. Me despedindo aqui e passar a palavra para o Nicolas fechar para a gente. Valeu, Paulo, valeu ao nosso ouvinte, digamos assim, que mandou a sugestão para a gente. Foi realmente bem maneiro a gente discutir. Inclusive, acho que você, o Felipe Toni, se você estiver vendo aqui, espero que esteja, deixa aí tua opinião também, cara, que tu mandou pra gente, a gente está debatendo aqui, mas diz a tua aí. Diz a sua, argumenta e diz se você concorda com a nossa opinião, se a gente argumentou bem. Eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas, gosto muito dessas comparações de um jogador com o outro. A gente fez aqui com auxílio tanto do Transfer Market quanto do SofaScore, para dar mais embasamento ainda, que a gente não está falando besteira aqui da nossa cabeça, né? Então, é isso. Acompanhem lá nosso trabalho, tanto no podcast, né? No Spotify, no seu agregador de podcast preferido, aqui no YouTube também, e dá uma moral lá para o Pautas e Táticas também. Um abraço. É isso, valeu.